Continuando aí a questão da análise de algoritmos, vamos falar da complexidade de algumas estruturas de controle. A ideia é que a partir da complexidade de algumas estruturas de controle, a gente consiga determinar a complexidade de algoritmos de forma mais fácil. Não, regras rígidas sobre o cálculo de complexidade de qualquer algoritmo não existem. Cada caso deve ser estudado em suas condições. No entanto, as estruturas de controle clássicas da programação estruturada permitem uma estimativa típica de cada uma, né? Então a gente vai mostrar isso aqui. Um comando simples, um printf, por exemplo, ele tem tempo de execução constante, né? Então ele é big O de 1. Então se eu tiver 10 printfs, eles serão big O de 1, tá? Uma sequência tem a tempo igual à soma dos tempos de cada comando. Se cada comando é big O de 1, assim também a sequência será. Imagine que aqui, quando a gente fala de uma sequência, a gente está pensando um número pequeno de repetições, né? Não é variando em função de n. Se eu tiver uma alternativa, um if, a complexidade resultante vai ser a complexidade do ramo mais caro, né, que tem maior tempo para ser executado. Ou seja, eu tenho um if e o else demora mais. Então eu vou utilizar a complexidade aí do else. Numa repetição contada, num for, né, então eu tenho aqui, ó, for i e menor que 10 i mais mais. Aqui, se nós considerarmos 10 uma constante, né, isso aqui é big O de 1, tá certo? Se ele tivesse em função de n, eu teria aqui uma outra complexidade. Mas aqui a ideia é que é para valores pequenos, né? Valores constantes. Bem, se eu tiver um for e ele aqui está em função de n, e dentro dele eu tenho um código que é g de n, então a complexidade deste algoritmo aqui vai ser n vezes, porque o for é executado n vezes, g de n. Então, por exemplo, se eu tenho aqui for i de 0 e menor que k vezes n e mais, e o trecho interno é log de n, o for externo aqui é k vezes n. O trecho interno é log de n. Então, eu multiplico os dois. O k aqui vai entrar como um fator constante e o algoritmo vai ter complexidade n log n. Então, quando eu tenho um for, um laço contado, normalmente a complexidade aqui é dada pela condição de parada do meu for. Bem, se eu tiver dois for, um dentro do outro, olha só, a priori a gente poderia pensar, bem, é só multiplicar n vezes n, né? Então aqui é o que acontece, ó. Eu tenho trecho f de n, g de n. No caso aqui, o laço interno é n vezes 1, então n do laço interno vezes n do laço externo, big O de n ao quadrado, tá? Tá, mas e se eu modificar um pouco isso? Olha só, eu fiz aqui for i de 1 até menor que n, mas fiz o j interno, ele não vai até n, ele vai até i. Né? A priori, poderia gerar uma confusão. Bem, se nós olharmos aqui, o i a primeira vez vai ser 1. Então, a primeira execução aqui interna vai ter custo 1. A segunda vai ter custo 2, e assim sucessivamente, até que o meu i aqui, ele vai ser n, né? E quando ele for n, ele vai entrar aqui, j menor ou igual que n. E aí, o que acontece? Essa última execução vai ter um tempo n, né? A última execução desse for interno. Acontece que eu tenho execução de tempo 1, 2, 3, vários valores, né? Até n-1 mais n. Olhando esse polinômio a priori, a gente poderia falar assim, não, mas aqui ele é de grau n.
Mas aqui a gente tem uma soma de termos de uma PA. Então, se eu pegar aqui 1 mais n, eu tenho n mais 1. Se eu pegar 2 mais n menos 1, eu tenho n mais 1. Como eu estou pegando em pares, eu tenho que n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, essa que é a complexidade de fato. Se eu trabalhar essa expressão, eu chego aqui, ó, a 0,5 n ao quadrado mais n. Aí sim eu afirmo que isso aqui é n ao quadrado, tá? Bem, da mesma forma, se ele começar no n e terminar na condição do laço anterior, né? Então aqui também vale a mesma regrinha aí. Bem, mas aí tem uma situação que é um pouco diferente. Imaginemos que eu tenho aqui um laço, né, um while, mas que em vez do valor o valor ser incrementado de 1 em 1, ele vai dobrando, né? Então o que acontece? Limite, quando ele sai, ele é 2 elevado a k, onde esse k vai ser o número de vezes que eu vou repetir esse while. O que me importa aqui na realidade é esse k. É diferente de você andar de 1 em 1. Aqui a gente está o tempo todo dobrando. Isso aqui está diretamente relacionado com árvores binárias, enfim. E aí a gente consegue ver que a altura de uma árvore binária é log de n na base 2, né? E aí o tempo desse algoritmo aqui, quando você tem essa questão de ir dobrando, né? Ele acaba sendo big O de log de n, porque isso aqui entra para ele como uma constante. Aqui eu brinco um pouquinho com a questão do logaritmo para mostrar como que a gente chega aqui, que o tempo dele é log de n, tá? Notar que aqui, quando eu peguei essa expressão, eu apliquei o log dos dois lados até chegar aqui ao log de n. Da mesma forma, quando eu divido, o que muda é aquele fator constante. Então, se eu vou dobrando, se eu vou dividindo, o efeito para fins de complexidade é o mesmo, e o algoritmo passa a ter uma complexidade big O de log de n. Bem, se eu tenho um for dentro de um while que é log de n, e esse for é n, então a complexidade do algoritmo é n log n. Se eu chamar uma função, um procedimento, enfim, ele tem uma complexidade própria, né? E aí eu vou comparar a complexidade dele, vou usá-la no contexto da complexidade do algoritmo. Se eu repetir dentro de um for um certo procedimento, eu vou multiplicar então a quantidade de vezes que eu repito o for, por exemplo, n, vezes o tempo que demora esse procedimento. Quando a gente trabalha com algoritmos recursivos, aí a questão é um pouquinho mais complexa, né? Normalmente, para tratar de complexidade de algoritmos recursivos, a gente analisa a complexidade da base, né, do núcleo de recursão, e a profundidade de recursão, tá? Bem, vamos ver aqui um algoritmo clássico, simples de fatorial. Bem, a complexidade da base aqui, ó, ela é constante, né? Big O de 1. Acontece que o número de chamadas aqui da função fatorial, ó, é n, porque a cada momento eu vou decrementando n em uma unidade, né? Então, se eu for somando essas complexidades, for somando esses tempos de execução, eu vou notar que a complexidade do fatorial é big O de n, tá? Bem, sobre complexidade de estrutura de controle era isso. Valeu!